Bom dia! Estamos por aqui mais essa manhã, hoje 27 de fevereiro de 2026, e nós estamos aqui para mais uma devocional e muito abençoada. O tema da nossa devocional de hoje é o chamado para brilhar. A nossa referência bíblica está lá no Evangelho de Mateus, então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler apenas do 14 ao 16, apenas 3 versículos desse capítulo. Diz assim a nossa devocional. Deixa a tua Bíblia aberta para você acompanhar a leitura comigo, tá certo? Diz assim a devocional. Jesus não disse que devemos tentar ser luz. Ele afirmou que somos isso. Não é apenas um convite, é uma identidade concedida por ele. Vivemos num mundo marcado por confusão, injustiça, pecado e desesperança. E é exatamente nesse cenário que nós, cristãos, somos chamados a viver como uma cidade sobre um monte iluminado. A luz não brilha para si mesma, mas existe para iluminar o caminho de outros. Assim, nossa vida deve refletir a luz de Cristo em meio às trevas deste mundo. Não podemos nos esconder. Nossa fé deve ser vista em nossas palavras, atitudes e relacionamentos. Você tem deixado a luz de Jesus brilhar por meio da sua vida? Talvez hoje você reconheça que está vivendo em trevas, mas Jesus é a luz do mundo e quer brilhar dentro de você. Vamos fazer uma oração sincera agora? Vamos fazer uma oração reconhecendo que estamos em treva? Se você ainda não anda nessa luz, nesse chamado que Jesus tem para você, a oração é assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho vivido em trevas. Eu creio que o Senhor é a luz do mundo e que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Entre em minha vida e perdoa-me e faça-me sua luz para esse mundo. Amém. Vamos para a nossa leitura bíblica, porque só a devocional já diz tudo. A devocional já disse tudo. O que quer dizer esse chamado? Então vamos para a nossa leitura bíblica, que diz assim, Mateus capítulo 5, do 14 ao 16, que diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Queridos, vocês viram que nesse chamado aqui, o chamado para brilhar, há muitas renúncias que nós devemos fazer na nossa vida. Aqui diz que é um convite, é uma identidade concedida por Jesus. O início da devocional ele vai dizer que Jesus não disse que devemos tentar ser luz, ele afirmou que somos isso. E não é apenas um convite, é uma identidade concedida por Jesus Cristo. Então, você não é luz por si só.
Porque a luz que brilha em você, você não vê. Quem vê são as pessoas à sua volta. E teve uma pergunta aqui. Teve uma pergunta aqui que disse assim: não podemos nos esconder. Não podemos nos esconder. Nossa fé deve ser vista em nossas palavras, atitudes e relacionamento. Você tem vivido a luz de Jesus? Você tem deixado a luz de Jesus brilhar no meio da sua vida? Brilhar por meio da sua vida? Não é fácil. Nesse mundo que a gente vive, como foi falado aqui, um mundo marcado por confusão, injustiça, pecado e desesperança, não é fácil, né? É um cenário bem difícil, mas quando você entende que Jesus veio por você e que você precisa viver, de acordo com a palavra de Deus, e que você precisa ser essa luz para aqueles que estão à sua volta, você passa por muitas coisas. São muitos levantes, são muitas afrontas, são muitas injustiças, você sofre muitas coisas. São tantas barbaridades, são tantas coisas que a gente ouve, que a gente sabe, mas que a gente permanece olhando para Cristo, porque a gente decidiu, a gente escolheu Jesus, a gente escolheu viver para Jesus. Então, por mais que você faça, se o cristão for uma pessoa que realmente está em Jesus Cristo, por mais que tenha levantes, a pessoa vai permanecer com o Senhor. Se bem que eu confesso, a paciência da gente como ser humano tem limite, né? Tem horas que a gente fica sem entender o porquê das coisas dessa vida. Mas a gente olha para Cristo e segue. Então, nessa manhã, aqui a palavra do Senhor diz que a gente não se acende uma lamparina, uma vela. Vou fazer uma ilustração aqui de uma vela, que fica melhor para você entender. Você acende uma vela e coloca uma panela em cima, abafa ela? Não, né? Quando você acende a vela, você coloca ela num lugar alto para ela iluminar todo o ambiente, não é isso? Então, essa palavra quer dizer isso com a nossa vida. Que a partir do momento que nós estamos em Cristo, que nós aceitamos Jesus como o Senhor e o Salvador da nossa vida, a nossa vida passa a ser essa luz, porque não é de nós, é Cristo Jesus que habita em nós. Então, as tuas atitudes, os teus atos, o teu caráter, ele é mudado. Ele é transformado. Isso se você quiser. Porque tem pessoas que elas dizem estar no Senhor, mas elas não conhecem. Elas só conhecem o Jesus Salvador, mas elas não conhecem o Senhor Jesus, o dono das suas histórias. Prestem atenção. Jó, ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas quando ele passou por toda a aflição, por todo o seu problema, que ele viu Deus falar com ele, ele disse: agora eu conheço Deus de perto. Então tem pessoas que ela até está ali, mas a luz do Senhor ainda não brilha sobre ela, porque ela mesma não deixa. Porque ela mesma, através das suas atitudes, do seu caráter, ela nega esse poder de Deus na vida dela. E aqui o Senhor nos chama nessa manhã para ser, para brilhar. Ele nos deu essa identidade. Né? Algo que ele afirmou, nós somos isso. Não é só um convite, mas é uma identidade. Então você, meu querido, foi chamado para brilhar aí fora, onde você estiver. Em qualquer lugar que você esteja, você foi chamado para que a luz de Jesus, o caráter dele, seja manifestada através da sua vida e que outras vidas possam ser iluminadas através da sua vida, das suas palavras. E é muito bom isso.
E aqui embaixo a gente fez uma oração. Uma oração com o coração aberto, uma oração sincera. Se até aqui você viu que você é uma pessoa que magoa pessoas, você é uma pessoa que fora do normal, porque o normal hoje é o quê? O normal hoje é ser como é o mundo, né? Mas você não vai ser normal, porque quando você está em Cristo, você vai na contramão do mundo. Seus princípios precisam ser bíblicos. Então eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Amém. Louvado seja Deus por isso. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã eu te glorifico por essa palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Toma nas tuas mãos cada vida que vai ouvir essa devocional. Que elas possam ler todo esse capítulo de Mateus 5, Pai. E que elas possam entender essa leitura de hoje, que foi, Senhor, Mateus 5, do 14 ao 16. Espírito Santo, fala conosco, fala com cada vida. Abre o nosso entendimento, Senhor. Muito obrigada por tua palavra lida, Senhor, por tua palavra explicada nessa manhã, Senhor. E se ficou alguma dúvida, Senhor, no coração e na mente das pessoas que vão ouvir essa devocional, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa abrir os seus entendimentos e conceder a elas o entendimento da tua palavra, porque é somente o teu Espírito que nos dá essa condição de entender a tua verdadeira palavra, as tuas escrituras, Senhor. No teu nome, Senhor, eu oro e abençoo cada vida que vai ouvir, cada família representada, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, meus queridos. Nessa manhã eu quero agradecer a Deus pela sua presença, por você estar comigo aqui no canal. E eu já quero lhe pedir que você deixe o seu like quando você ouvir a devocional. Deixe o teu like, deixe o teu joinha, para que a plataforma entregue a mais gente. Você que caiu aqui no canal, se inscreve no canal. Todos os dias eu estou por aqui, deixando uma palavra de Deus, uma palavra de transformação para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe e até a próxima devocional.